de podermos estarmos retornando a esta casa abençoada, para juntos podermos louvar a Deus e magnificar o nome do Senhor. Glória a Deus! Quantos vieram aqui para louvar a Deus? Aleluia a Deus! Alguém me perguntou uma vez, porque todas as vezes que você toma posse do microfone, você pergunta quem veio para louvar a Deus. Aleluia. Eu disse porque nem sempre todos vêm para louvar a Deus. É verdade. Uns vêm para conversar, outros vêm para bater papo, outros vêm porque é um ritmo de culto, outros vêm porque não tem nada para fazer, irmãos. Eu tenho por costume de dizer que Deus, Ele levanta tudo quanto é tipo de pessoa na terra dos viventes. Deus levanta pregador, Deus levanta profeta, sacerdote. Deus levanta tudo que você pensar, Deus levanta, irmãos. Seja missionário, evangelista, pastor, diácono, presbítero. Mas eu nunca vi na Bíblia Sagrada Deus levantar adoradores. Porque quando Deus fala de adorador, Ele diz que Ele procura. Porque não tem como levantar adorador. Por que não tem como levantar? Porque a adoração, querido, não depende de Deus, a adoração depende de você. Glória a Deus! A adoração não é algo que Deus manda, a adoração é algo que você manda para Deus. A palavra adoração, irmãos, na primeira linguagem do Fenice, ela significa pagamento à vista. Eu disse, o que é isso, Senhor? Adoração significa pagamento à vista, irmãos. Tem gente que não entendeu, irmãos. Mas eu vou dizer algo da parte de Deus. Se você quer que Deus resgata algo para você, já começa pagando para Ele hoje. Eu sei que Deus sabe que a adoração é um dos maiores jeitos de Deus trabalhar na nossa vida, irmãos. Eu acho que é por isso que a adoração é até cargo separado na Bíblia, irmãos. Deus separou os levitas, vem da linhagem de Levi. E Levi, todo mundo sabe que no hebraico significa aquele que atrai, irmãos. Eu fico muito contente, irmão, quando alguém louva, quando alguém expressa, quando alguém menciona o nome do Senhor por intermédio de cânticos, irmãos. Mas eu louvo a Deus quando alguém abre a boca para atrair a Deus para dentro do culto, irmãos. Porque aí nós não temos muita dificuldade. Se Deus já foi atraído, é só Ele trabalhar, é só Ele agir, irmãos. Eu acredito que Deus já foi atraído aqui para esta noite, irmãos. Você está atraindo a Deus aqui para esta noite, irmãos? Deixa a oportunidade, vê o que Ele falou para você, irmão. Se Ele disse que não, diga para Ele, então atrai, filho. Atrai porque eu dependo dEle para trabalhar. Atrai porque eu dependo dEle para trabalhar aqui nesta noite, irmãos. Estamos felizes aqui, irmãos. Está vendo a pastora Miriam, pastor que está aqui conosco. Deus abençoe as suas vidas, mano. Que Deus possa prosperar sobre a tua vida de uma forma tremenda. Não vou demorar muito tempo. Quero louvar a Deus pela vida de cada um, cada membro, até mesmo o sonoplasta que nos ajuda aqui. Deus possa abençoar a todos. Eu tenho uma palavra da parte de Deus aqui. Eu creio. Os irmãos que querem ouvir a palavra do Senhor, abre a tua Bíblia. Aleluia a Deus. De Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 14. Lembrando vós que eu vim pagar uma dívida que eu tenho aqui, irmãos. A Bíblia diz que não deve dever nada a ninguém a não ser o amor, irmãos. Então não deu para nós estar nenhum sábado aqui, mas estamos hoje. Eu acredito que o Deus do sábado é o de hoje também. Amém, irmãos? Livro de Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 14 é um texto bastante conhecido. Todos acharam, irmãos? Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, hebraico a saída, para nós podermos entendermos. Capítulo de número 14, versículo 14, está escrito assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Vou repetir novamente: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Toma o teu assento. Aleluia! Peleja mesmo. Eu ia orar, mas nem vou orar mais. Vamos ver o que o Senhor Deus tem preparado para a nossa vida aqui nesta noite. Apesar de ser um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, irmãos, eu preciso um pouquinho de tempo para os irmãos poderem entender a revelação que o Senhor Deus gerar em meu coração, irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que eu acredito bem que todos os irmãos que estão aqui presentes
conhece muito bem acerca desse texto. Esse texto aqui que nós lemos envolve acerca da saída da nação hebreia do cativeiro egípcio. Digo nação hebreia porque eles sempre foram hebreus. Se tornaram só israelita quando passou a pisar dentro de Israel. Esse texto que nos envolve, diz a Bíblia Sagrada, que Deus tinha mandado 10 pragas para vencer os 10 deuses egípcios, porque Deus tinha ouvido o clamor deste povo. Deus tinha ouvido o que os egípcios estavam fazendo com a nação de Israel. A Bíblia diz que o povo egípcio estava oprimindo, estava perseguindo e também estava matando toda criança que nascesse, do sexo masculino. Digo que isso foi uma das piores provações que Israel viveu. Porque pensa-se comigo, quem tem filho, o seu filho nascer e alguém tomar das tuas mãos e jogar dentro do rio Nilo. Isso é um ato, para dizer, criminoso, mas é um ato de ignorância. E a Bíblia diz que Deus viu isso, ouve o clamor, e ele envia o patriarca Moisés, que no hebraico significa tirado das águas. Deus, nesse capítulo 14, ele já está arrancando Israel da opressão egípcia. Mas enquanto Israel está caminhando pelo deserto, a Bíblia diz que eles tinham passado por Pinheirote, um lugar sem saída, um lugar que não tinha como sair a não ser voltar para trás. E Deus fala com o patriarca Moisés e diz assim: Moisés, diga para o povo parar, e diga para o povo retroceder um pouquinho e parar em Pinheirote. E o povo assim fez, querido. E Deus começou a falar com Moisés, e Deus disse: eu quero endurecer o coração de Faraó, e quero fazer com que Faraó persiga, porque eu quero matar Faraó. Eu disse: mas Deus já tinha humilhado este homem, já tinha mostrado que Deus é Deus, porque Deus queria matar ele. E Deus gerou em meu coração e disse para seguir aquilo que eu fiz por promessa a Abraão. Deus prometeu para Abraão uma das suas 5 promessas, que aqueles que te abençoar será abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. A palavra aquilo que amaldiçoar será amaldiçoado, ela significa no original: aquilo que fazer para você, Abraão, eu vou fazer para eles também. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gera querido José, e José gera toda essa geração que estava sendo oprimida, e os seus filhos estavam sendo jogados na água. Deus, quando viu o mar vermelho, Deus disse: agora eu vou fazer vingar, querido, vou matar Faraó do jeito que ele matou meu povo, dentro da água, querido. Por que você está dizendo isso? Porque eu já tenho uma palavra profética de Deus aqui para a tua vida. Deixa quem quiser se levantar contra você, deixa quem quiser armar contra você, deixa quem quiser preparar forca para a tua vida. A mesma forca que ele preparar vai ser ele que vai cair, porque Deus vai devolver de volta tudo aquilo que ele fazer para a tua vida. Deus é Deus de retorno, querido. É por isso que alguém sempre me diz: Rafael, eles estão tacando a lenha na tua vida, eles estão se levantando contra você. Por que você não retroaca? Por que você não manda mensagem para ele? Porque você não chama atenção para ele? Eu sempre disse para ele: as mesmas promessas que Abraão tinha, eu tenho. O que eles falar contra a minha vida vai verter e vai contra a vida deles, querido. Porque a lei da semeadura é assim: quem planta colhe, quem semeia colhe. Se você plantar, querido, vento, a Bíblia diz que você colhe tempestade, querido. Quem plantar contra a tua vida vai colher. Se quiser ser abençoado, vai ter que abençoar você. Se quiser sair do deserto, vai ter que retirar a palavra que falou contra a tua vida, porque vai vir o peso de Deus na vida dele. Se alguém acredita, pode levantar a tua mão só para poder adorar. Deus disse: agora eu vou devolver para ele. Deus disse assim: ajuda todo o povo aí e diga para o povo esperar. Eu estava dizendo: vou apressar Faraó para Faraó chegar até eles. Mas a Bíblia diz que Deus endurecendo o coração de Faraó, Faraó se levanta e vem de frente, vem de encontro contra a nação hebreia,
Quando o povo viu que a nação de Faraó, a potência de Faraó, com seus 300 mil homens, uma potência com mais ou menos 10 mil guerreiros, vindo armado, com mais ou menos 600 carros, o povo olhou e disse assim: meu Deus, nós vamos morrer. Nós só somos quase 3 mil, contando crianças e velhos. Nós vamos morrer. Está vindo tudo aquilo que nós não queríamos. O povo chegou até Moisés e disse: Moisés, o Senhor trouxe nós aqui para morrer, Moisés. Moisés olhou para ele e disse assim: fique quieto. Quando Moisés libera essa palavra, fique quieto, Moisés está dizendo: se você não pode fazer nada, não critique. Se você não pode fazer nada, não levante. Se você não pode fazer nada, não murmure. Fique quieto. E todo mundo diz: mas para que ficar quieto? Ele libera essa palavra: porque essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. O povo olhou e disse assim: Moisés, mas como Deus vai pelejar, querido? Deus diz: não se preocupe. Ninguém entende como Deus peleja, mas se Deus entrar na peleja para você, é causa ganhos. Quando eu vi isso, Deus me disse: pode dizer essa noite que eu vou entrar em pelejas aqui. O que é peleja? Peleja significa batalha travada. O que é batalha travada? Significa coisas que não tem como enfrentar, não tem como vencer. E é nisso que Deus gosta, porque quando você consegue fazer, Deus diz: eu nem posso entrar. Quando você consegue fazer, Deus diz: deixa ele fazer. Mas quando as coisas não dão para você, é a hora que Deus entra e diz: agora eu entro na peleja. E essa peleja que Deus entrar, não se preocupe. Deus vai entrar peleja dentro de lares aqui. Deus vai entrar peleja dentro de trabalho. Deus vai entrar peleja dentro de vidas de pessoas que estão se levantando contra a tua vida. E você vai receber um ato de vitória. Hoje a vitória é tua no nome de Jesus. Aleluia! Deus disse: vai peleja. Vamos ver essa peleja. Aleluia! E o povo vem, querido. E a Bíblia diz que quando o povo vem, o povo avistou a nação de Israel. Eles viram que o povo estava fraco, cansado. Aí eu acho interessante, porque Moisés já tinha ouvido a voz de Deus. Mas quando ele vê que o negócio está ficando quente, ele vai orar a Deus de novo. Aí Deus vai dizer para ele, diz assim: o que você tem na mão, Moisés? Aí Moisés disse: eu tenho um cajado. Aí Moisés disse para ele, Deus disse para ele: quando começou o ministério do cajado? Aí ele disse: o ministério do cajado começou no dia que o Senhor me chamou, querido. Aí Deus me disse assim: calma aí, filho. Tudo que é ferramenta, querido, você pode perder. E se você perder a ferramenta que você ganhou no passado, fica difícil você ganhar pelejas. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer: eu vou devolver ferramentas para as pessoas aqui. Por quê? Porque essa ferramenta que Deus te dá será a ferramenta que Ele vai trabalhar, querido. Por que você está dizendo isso? Porque Deus não precisa trabalhar com ferramenta dos outros. Deus trabalha com a tua própria ferramenta para você próprio vencer a batalha. Deus está me dizendo: você só não conquistou peleja porque você tentou usar a ferramenta de alguém. Você pediu para alguém te ajudar. Você pediu para alguém fazer. Deus está dizendo: não, filho, a peleja é tua e a peleja é minha. Eu pelejo por você. Se eu pelejo por você, o pastor não precisa pelejar. A missionária não precisa pelejar. O irmão não precisa pelejar. Você tem que parar de ficar contando problema para fulano da esquerda e para fulano da direita. Use a ferramenta que está na tua mão, que o mar vai se abrir hoje. O mar vai se abrir hoje. Aleluia! Deus, na revelação de Israel, está assim: se você quer vencer, filho, fique quieto. Olha o que está dizendo: eu vou pelejar por você, você vai só se calar. Por quê? Porque tem gente que fala muito. Tem gente que não pode entrar numa prova que já começa a fazer igual a nação de Israel. Quando eu estava no mundo eu não era assim. Quando eu vivia isso eu não era assim. Só sabe abrir a boca para murmurar. Israel ia andar 40 dias. Israel andou 40 anos. E a história diz que cada vez que ele murmurava, Deus acrescentava 3 dias. 40 anos para 40 dias é o povo que murmurava, querido. Ah, por que você está dizendo isso? Porque tem um povo aqui que só sabe murmurar, querido. Tem um povo aqui que só sabe reclamar, querido. E Deus está dizendo: enquanto você não fechar a tua boca, não tem como eu pelejar. Enquanto você não ficar caladinha, não tem como eu pelejar. Enquanto você dá para o teu esposo dizer: esse miserável não aceita Jesus, nunca vai aceitar. Enquanto você não fechar a tua boca na vida do teu filho, não vai acontecer nada. Fique quieto, deixa Deus pelejar. Se ele está no controle, ninguém impede. Deus está me dizendo:
tirar da mão de Deus, eu vou tirar. Ele vai dizer, Deus tem misericórdia. Deus está dizendo, não, filho. Eu vou ter um tratar com pessoas aqui hoje muito sério. E o tratar que eu vou ter, eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar que eu sou Deus por quê? Porque eu não sou Deus de brinquedo, não, filho. Você brinca com quem você quiser, mas com Deus não se brinca, não, querido. Você pode até dizer o que você quiser. Aqui você pode até se achar bonito. Mas Deus sabe como você está na tua casa. Deus sabe como você está na tua vida. Aqui você pode até achar olhar bonito e dizer que ninguém está vendo. Aí você vem olhar para o pastor e dizer, pastor, tem uma prova tremendo. E você diz, a prova é ele que não fecha a boca. A prova é ela que não fecha a boca. A prova é ela que não deixa Deus pelajar. Deixa Deus trabalhar na tua casa hoje. Aleluia. Ele vai pular de um lado para o outro. Ele vai sair daqui e vai lá para outra congregação. A peleja vai ser a mesma. Ele vai sair de lá e vai voltar, irmãos. Aí quando ele vê que o negócio tem que ser aonde começou, ele vai retroceder e vai voltar de novo. E quando ele voltar, ele vai entender que o negócio, o problema não estava na dirigente, o problema não estava no dirigente, o problema não estava na igreja, o problema estava na sua boca. Me prova que a boca é problema. Tiago diz que a língua é um pequeno medo, mas conduz todo o corpo ao inferno. A Bíblia diz que é melhor você ouvir calado do que você falar, querido. Você está dizendo, eu quero fazer coisa grande, mas a tua boca não deixa. Fecha ela, querido. Me deixa Deus falar com você. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Levantaram, meu Deus, Deus está me dando uma revelação forte aqui, irmãos. Uma vez levantaram uma patota, irmãos, e disseram assim, irmão, vamos tirar o Rafael dessa liderança. Vamos tirar o Rafael desse projeto. Aí eu disse, meu Deus do céu, quando eu ouvi falar que estava falando de mim, eu já fui de frente. Falei assim, ei, filho, quer tirar quem aqui? Estou orando mais que você, estou trabalhando mais que você. E na hora que eu estava falando, eu ouvi a voz de Deus. E Deus me disse assim, essa peleja é tua, é minha, filha. Se é tua, resolve. Mas se é minha, fique calado, deixa que eu resolvo. Eu disse aqui a semana, na última vez que eu vi, que quando a tempestade assoprou, Jesus estava só lá no popa do barco. Popa do barco significa que ele está na frente, mas ele está calado. Por que ele está calado? Porque os discípulos estão gritando, socorro, socorro. Ele está dizendo, calma, deixa ele fechar a boca, deixa ele calar. Quando ele fica quieto, eu vou acalmar a tempestade, querido. Deus está me dizendo, eu tenho coisas grandes, projeto grande, mas Deus está dizendo, deixa eu trabalhar na tua casa, querido. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua família. Por quê? Porque do jeito que você está querendo fazer, não vai rolar, não. Do jeito que você está querendo dizer, vai para a igreja, Deus precisa te converter, você vai morrer, mas não vai funcionar, querido. Porque só quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. E ele está me dizendo hoje que ele vai de encontro com casas aqui hoje. Ele vai tacar coração aqui de pedra, vai transformar coração de carne. Ele está dizendo, se você entender o poder dessa palavra, fica calada, ele vai começar a trabalhar na tua família. E se prepare para a tua família em caminho dessa igreja. E dizer, eu já tenho a casa, servimos ao Senhor. Eu já tenho a casa, servimos ao Senhor. Quando o povo ficou calado, o anjo do Senhor, que guiava na frente, ele foi para as costas. E a Bíblia diz que a nuvem que refrigerava foi para as costas. Eu disse, essa nuvem foi fazer o que lá, irmãos? E a nuvem que tampou a visão dos egípcios. Os egípcios não viram o mar se abrindo. Por que não viu? Se ele visse, ia sabermos que era o mesmo cajado que estava abrindo o mar, era o mesmo cajado das 10 plagas. Ele dizia assim, meu Deus, esse cajado aí não, de novo eu não vou porque eu morro. A última vez que esse cajado funcionou, até os primogênitos da minha casa morreram. Então ele tampou a nuvem a visão deles. Por quê? Porque quando Deus está trabalhando, Deus não precisa mostrar para ninguém que Ele está trabalhando. Não precisa. Os irmãos acham que Deus para trabalhar precisa vir na gritaria. Não vê não. Um dia Elias estava na caverna, Deus estava querendo arrancar Elias da caverna. Aí veio o vento, o terremoto, sai da caverna, Elias. O terremoto passou, não aconteceu nada. Veio o vento para arrancar Elias da caverna, não aconteceu nada.
Mas quando veio a voz de Deus mansa dizendo, Elias, sai da caverna. Elias entendeu que é Deus que estava falando e disse, é o momento de mim sair da caverna, querido. Eu estou dizendo a palavra de Deus, Deus vai arrancar gente aqui da caverna hoje. Deus está dizendo, eu vou arrancar gente aqui de dentro dessa caverna hoje. Está na hora de você se levantar, se colocar de pé. O projeto que Deus tem para a tua vida é maior do que se assentar nessa cadeira aí, filho. O projeto que Deus tem para você é maior do que cantar com sinos, querido, e algum culto. O projeto que Deus tem para você é ficar de pé, querido. É pelejar, querido. Entrar nessa batalha com Deus. Porque você está dizendo, tem muita gente na dependência do sol aqui. E Deus está dizendo, é você que eu quero usar. É você que eu quero usar. É você que eu quero levantar, querido. É você, irmãos. Aleluia! Aí fica aqui, irmãos. Glória! Achando, irmãos, que se alguém orar por ele vai resolver, não, irmãos. Você mesmo vai ter que orar, irmãos. Eu estou vendo projetos aqui, Deus está me dizendo, tem muito projeto parado, filho. Alabacaxu. Muitos projetos aqui, irmãos, que não vão chegar a lugar nenhum, irmãos. Por que não vai chegar a lugar nenhum? Porque Deus está dependendo de você se levantar hoje e dizer assim, Deus, estou em pé. Peleja por mim, Senhor, que eu só vou deixar o Senhor fazer. Aleluia! Quando ele entendeu isso, irmãos, essa nuvem desceu e foi para as costas. Todas as vezes que você vê essa nuvem, é porque algo de Deus está por vir. Aleluia! Está por vir, tá? Quando a nuvem apareceu pela primeira vez, era sinal do dilúvio. Quando a nuvem apareceu por essa segunda vez, era sinal de cegar o povo, não deixar o povo ver. Quando a nuvem aparece pela terceira vez, está no capítulo 4 de Juízes. E eu fiquei muito interessante entender, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando os filhos de Deus fez o que é mal aos olhos de Deus, Deus entregou ele na mão dos cananeus. Sabe o que é os cananeus? Foi o povo que quando Deus tirou do Egito, diz assim, ó, quando você chegar em Canaã, expulsa os cananeus. Tira os cananeus para fora, deixa os cananeus com vocês não. Aí o povo olhou e disse assim, não, vou deixar os cananeus aqui. Porque os cananeus vai se tornar nosso escravo. Deus disse, eu estou falando para tirar. Cananeu tem costumes diferentes. Cananeus é diferente. Cananeu não tem Deus, Cananeu tem rei. Cananeu anda diferente, veste diferente. Cananeu, tudo para ele é diferente. Deus olhou e disse assim, se você ficar perto, você vai se misturar, Israel. Eu quero deixar você fora disso. Israel não entendeu. Israel não entendeu. Disse, eu vou deixar eles aqui. Passa 1 ano, 10 anos. Israel começou a olhar para os cananeus e ver os cananeus como rei. Começou a pedir rei para Deus. Quando eles pedem rei para Deus, ele está menosprezando as atitudes de Deus, porque Deus era rei para eles. E Deus olhou para ele e disse, já que você está pedindo, eu vou dar. Por que você vai pedir? Porque se você pedir, Deus dá. O interessante é saber se Deus está nesse propósito, se Deus está nesse negócio aí que você está pedindo. E começou a dizer, os cananeus, tem muita coisa diferente. Cananeus é tremendo. Agora, irmãos, passou muitos anos, eles eram escravos dos cananeus. Deus olhou para eles assim, está vendo, filho? Se você tivesse arrancado os cananeus no começo, você não estava servindo eles agora não, filho. Por quê? Porque tem muito cananeus aqui, querido, que vai começar a governar a tua casa se você não cortar, querido. Meu Deus do céu. Tem gente que anda com você, mas não é crente, é cananeu. Deus está dizendo, sai desses cananeus, querido. Por quê? Porque cananeus não é o mesmo jeito que você. Eu andei passando em algumas igrejas aí, eu notei que elas diminuiu. Eu falei para o pastor, quando eu preguei aquela quantidade que aconteceu, ele disse assim, um montão se desviou. Eu disse, por que se desviou? Aí ele disse, não sei, mas foi por influência dos outros. Eu disse, é cananeu que andava com ela, é cananeu que andava com ele, é cananeu que visita a casa dele, é cananeu que visita com ele. Deus está dizendo, tira os cananeus, querido, deixa os cananeus falar. Você não pode viver com o cananeu, você é diferente do cananeu. Deus não dá prazer, daquilo que ele tem para você, para os cananeus. Não dá, não
lá assim, não é lícito tirar os pão do filho. A palavra pão significa semente. Não é lícito tirar a semente do meu povo para dar para o cananeu. O cananeu não é digno de semente, não, querido. Por quê? Porque cananeu só é digno se ele se arrepender, querido. Mas cananeu rouba a semente de Israel. Essa opressão, Israel estava plantando, os cananeus vinham lá e arrancavam para eles. Os cananeus só sugavam, querido. Tem um montão de gente aqui sendo sugada por cananeus. Tem gente que está do teu lado, mas não está para te ajudar, não, está para te atrapalhar, querido. Tem gente que está batendo pau nas tuas costas, mas não está querendo seu bem, não está querendo te derrubar, querido. Tem gente que está do teu lado e fala, até bem, tudo contigo, tu é meu amigo, meu camarada, mas ele está tentando armar, querido, porque ele quer a posição que Deus te deu. Cananeu sempre queria a posição, Cananeu sempre queria a terra que era preparada para Israel, mas Deus vai dizer o que tem para você, de você. Eu vou arrancar Cananeu hoje aqui nessa noite. Sai pra lá, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, querido. Então Deus está me dizendo aqui, pastores, cuidado com os cananeus que vêm aqui neste púlpito. Estão querendo roubar uma ovelha, mas Deus vai expulsar cananeu aqui hoje. Deus vai expulsar cananeu aqui Eu vou te explicar a função de cananeus. Cananeu chegava até a nação de Israel. Aleluia. Meu Deus do céu. Falava assim. Aleluia, Jesus. Aquele irmão da tribo de Benjamim disse que a tribo dele é maior do que a sua. Aí chegava pro irmão da tribo de Manassés. Essa tribo de Manassés é maior do que a de Benjamim. Cananeu se misturava no meio do povo só para arrumar contenda, só para arrumar fofoca. Cananeu arrumava o seu povinho, Cananeu arrumava quem não arrumava. Cananeu dividiu uma igreja, querido. Eu não vim hoje aqui brincar, eu vim hoje aqui repartir aqui uma palavra de Deus, que Deus está dizendo no meu coração. Cananeu hoje vai cair por terra aqui, querido. Vai ficar só quem é escolhido, vai ficar só quem é escolhido. E alguém que é escolhido de Deus aqui, ó. Levanta a tua mão só pra mim, só Deus levantou quem estava na brecha para ser a profetisa daquele tempo. Aleluia! Aleluia! Por que você está dizendo isso? Não havendo pessoas capacitadas, Deus levanta quem está na brecha. É Jesus. Meu Deus do céu, querido. Aleluia. Deus tem os seus jeitos de fazer, irmãos.
E Deus está dizendo, se não tiver ninguém, tem alguém aqui que eu posso levantar. Levanta mesmo, Jesus. Aleluia. E ela servia a Deus debaixo das palmeiras. O povo andava 5 quilômetros para ir lá ouvir a voz de Deus. Porque é bom você estar num lugar que você ouve a voz de Deus. E o povo ia lá, irmãos. O povo dizia, até quando nós vamos ficar oprimidos? Até quando as coisas vão ser perdidas? Até quando nós vamos plantar e não vai acontecer nada? Ela levantou e disse, hoje vai ser uma noite de resgatar tudo aquilo que é nosso. Vai. E ela foi até Baraque, ou Baruque, Bauex, que é melhor dizendo. E disse assim, ô Baraque, dizer uma palavra para você. Já te mandou o Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? O Senhor não é a primeira vez que fala contigo, não. Deus já falou uma, já falou duas, já falou três. Quando você vai se levantar e tomar postura, querido, e aprender que essa peleja agora é de Deus. Deus já estava falando pela terceira vez com Baraque. Jesus. Mas Baraque via a nação de Jabim e de Cícera, dizia assim, não tem como não. Aí, batalha perdida. Mas Deus não está olhando para a quantidade. Deus não está olhando para o tamanho da peleja. Deus não está olhando para a dificuldade. Deus está dizendo, só se tiver alguém aqui que se colocar de pé, não se preocupe, querido. Eu já vi uma só desafiar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azar e deu certo, querido. Porque até fogo caiu do céu, até a água foi bebida, querido, até a glória foi restituída. Deus está me dizendo hoje aqui, querido, Ele vai levantar você sozinho na tua casa, vai levantar sozinho no meio da tua quarentena. Não fique com medo, deixa o leão ficar bravo, deixa ele despertar para tudo que é lado, mas é de você que Deus vai dar vitória, é de você que a tua casa vai levantar. Glória a Deus, Aí ele olhou para ela e disse assim, filho, eu só vou se você for comigo. Sabe o que ela estava dizendo? Eu tenho a estratégia de guerra, mas eu preciso de alguém para me liderar. Eu amo essa história de Baraque, porque ele tira todo o passo de rebeldia na nossa vida. Um dia eu disse isso para o meu pastor. Pastor, eu posso até entrar na peleja com você, mas você tem que ser comigo sobre cabeça. Ele disse, por quê? Porque eu preciso de alguém para liderar essa peleja por mim. Deus está no controle, alguém peleja. Meu Deus do céu. Eu não sei o que anda acontecendo por aqui não, irmãos. Mas Deus está me dizendo assim, confie quem Deus colocou para liderar você, filho. Confie quem Deus confiou para liderar você. Por quê? Porque não adianta você tentar fazer do teu jeito, não é você que Deus confiou ainda. Tem gente que Deus confiou para trabalhar nessa peleja. Alabacachore. E essa pessoa que Deus levantou para trabalhar nessa peleja, você está menosprezando, você está humilhando, você está dizendo assim, eu não aguento mais. E Deus está dizendo, é essa que vai contigo para a peleja, querido. É essa que vai com você na batalha. É essa que você está julgando, é essa que você está voltando. É essa que quando vir o exército vai dizer, eu estou contigo, querido. É essa que vai orar com você, que vai jejuar com você. É essa que vai estar na peleja com você. É essa que vai lutar. É forte. É forte. Eu tinha por costume, o Senhor me ensinou. Todas as vezes que eu achava que meu pastor fez uma coisa errada, esse pastor, oh Deus, dá sabedoria para ele. Deus, dá inteligência para ele. Aí Deus um dia disse para mim, filho, se ele está lá, ele está como um anjo. Se ele está como um anjo, ele é o contato, meu Deus do céu, ele é o contato precial aqui, irmãos. E Deus está dizendo, hoje eu vou honrar palavras aqui de líderes aqui. Alabacachore, meu. Deus está dizendo, tem líder que já tinha perdido o seu cajado. Você já não tinha mais autoridade para falar. Mas Deus está dizendo, eu vou devolver o cajado para você hoje. Eu vou devolver o cajado para você liderar, filha. Pode usar a ferramenta que hoje Deus vai zelar por ela. Ei, ele disse, eu vou. Aí ele chamou 10 mil e subiu no monte. Sabe o que aparece no monte? A nuvem. A nuvem apareceu de novo. Mas agora a nuvem está com ele. Ele dá 2 passos para a esquerda, a nuvem dá 2 com ele. Ele dá para a direita, a nuvem dá para a direita. A nuvem apareceu e grudou nele. Por quê? Se estiver no centro da vontade, a nuvem aparece. Se estiver no centro da vontade, pode ter certeza, chove. Quando você vê alguma coisa acontecer, está fora. Quando você vê, choveu. Apareceu a nuvem. Quando apareceu a nuvem, veio um exército de Cícera.
600 carros também de ferro. O povo tinha medo. 7.000 flecheiros. 10.000 homens andando por baixo. E mais de 300.000 homens vindo atrás. O povo olhou e disse assim, agora está perdido. Mas eu gosto, porque a nuvem desceu na frente. Quando a nuvem desceu na frente, Israel sentiu como o vento saindo da nuvem. E a nuvem neutralizou o inimigo, querido. Cícera gritou assim, saca a espada e vai com tudo. E Cícera só ouviu uma voz. Não tem como sacar. E o povo diz por quê? Porque o vento neutralizou todo mundo. O inimigo está parado e não consegue pelejar, querido. Ela grita, pega os 7.000 flecheiros e taca a flecha por cima. De repente começa a chover granito, querido. E cai nos olhos do flecheiro. E ele diz, eu não posso enfrentar o inimigo porque eu estou cego, querido. Alguém grita, chama o carro. A Bíblia diz que a chuva de granito, ela abre um buraco. Os carros atolam, querido. E Deus disse, se você estiver no centro da vontade, eu pelejo por você. Deus disse assim, vou mandar essa nuvem. A nuvem acabou com o exército de Cícera, querido. Aleluia. Aí essa nuvem some e ela vai aparecer de novo. Elias dizendo assim pro seu moço, vai lá, olha para a nuvem, vê se ela está lá. O moço olhou e disse assim, ela ainda não apareceu. Porque Elias sabia, se a nuvem aparecer, era vitória ganha. Aleluia. Sabia? Ele voltou de novo e disse assim, olha, não apareceu não, Elias. Ele disse, volta lá de novo. Ele voltou lá 1, 2, 3, 4, 7ª vez. Ele disse, ela já está começando a aparecer. Já vejo ela do tamanho da mão do homem. Elias já sabia o segredo da nuvem. Ele disse assim, podem dizer pro povo, preparar os carros. Hoje chove, querido. O que é isso, hoje chove? Já fazia 3 anos e meio que não chovia. Deus vai dizer para você que hoje nós vamos resgatar aquilo que não acontece mais, querido. Ele está dizendo, pode ter certeza. Por que você está dizendo? Porque hoje a nuvem de Deus parou aqui nesse lugar. E Deus está dizendo, se prepare, porque hoje vai chover algo na tua vida. Meu Deus do céu, só quem acredita, porque eu vou profetizar de Deus aqui. Levante a tua mão e feche os teus olhos, porque eu vou profetizar. Alabacachuri minaralanchere minarawa. Alabacachere minarawa. Alabacataio toia relaxere minarawa.
hoje, Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu, Jesus. Deus está me dizendo hoje, moça, que Ele vai entrar em peleja pela tua vida. Você está me escutando? Tu mesmo que está olhando para trás, Deus vai entrar em peleja pela tua vida. Você pode vir aqui e ninguém conhecer como você encontra a sua vida, a sua situação. Mas eu vi uma batalha travada. E essa batalha travada está machucando a tua alma, filha. E eu vi hoje você dizendo assim: Deus, eu não aguento mais essa peleja. Estou mentindo, irmã, cachorro. E Deus me disse hoje: Ele vai colocar as nuvens sobre a tua cabeça e vai chover. Vai começar a chover hoje. E Deus está dizendo: eu vou entrar dentro da tua casa hoje, contigo hoje. Quem vai sair de lá não é você, não. Quem vai sair de lá é cananeu. Alguém que está tentando atrapalhar o projeto. Deus vai quebrar hoje o negócio. Vai mostrar que é Deus alguém acredita para adorar a Deus. Meu Deus, a presença de Deus. Deus está derramando algo sério. Todos reunidos, mesmo propósito, mesmo objetivo, e todo mundo junto. Eu não costumo fazer isso aí não. Mas eu estou vendo lágrimas aqui, porque eu entendo que Deus está trabalhando. Mas hoje Deus está me dizendo: tem gente aqui que vai ter que abraçar o teu irmão. E você vai profetizar para ele: desculpe, mas eu vou pelejar contigo a partir de hoje. Porque quando você está ficando pelejando contra ele, não ganha você e não ganha ele. Só quem ganha é o inimigo. Mas Deus está dizendo: me ajuda comigo hoje. Por quê? Porque se você ler Atos dos Apóstolos, estava reunido. E no hebraico, a história vai dizer que ele estava com as mãos assim, ó, traçadas. Tem a mão aqui, pastor? Traçadas assim, traçadas aqui, pastor. Traçadas. Por quê? Porque eles entendiam que isso aqui significava um cordão, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas a Bíblia diz: se unir 2 ou 3 no meu nome, você pode tudo, querido. Deus estava dizendo assim: quer buscar coisas perdidas? Começa buscando, querido, a amizade dessa pessoa que está do teu lado. Aleluia. Começa a parar de julgar essa pessoa que está do teu lado, orando junto com você nesse mesmo propósito. Começa a dizer que a partir de hoje, querido, aquilo que falaram, que fulano falou é mentira, querido. Deixa cair por terra, porque hoje quem vai pelejar é Deus aqui. Hoje quem vai pelejar é Deus. O inimigo já está cantando vitória aqui, irmãos. Aleluia. Dizendo assim: eu vou repartir essa igreja, querido. Vou dar para um lado e vou dar para o outro. E Deus está dizendo que quem vai repartir com a cara do chão é ele. Porque o outro é Deus tremendo. Eu sei, irmãos, que eu já passei do horário. Mas tem alguém aqui para louvar a Deus, porque eu vou ministrar algo de Deus. E antes de eu ministrar algo de Deus, eu vou dizer para você, jovem: Deus tem uma obra contigo muito forte. Deus está me dizendo aqui que Ele vai gerar isso no seu coração. Não se preocupe, Ele vai gerar. Eu não sei onde você estava, nem eu visualizei você, estou visualizando agora. Mas eu vi Deus trazendo você até aqui hoje, para dizer para você: filho, eu quero trabalhar. Não vou dizer que Deus está abrindo sepultura, porque não está. Não vou não. Mas Deus está dizendo que tem alguém que está olhando por você, filho. Aleluia. Eu não estou dizendo que é homem não, para ser mais sincero, estou vendo uma mulher. A bumba que me dá. E ela está com o joelho dobrado dizendo: Deus, salva. Aí Deus está dizendo aqui: filho, eu não tenho como fazer nada. Eu preciso me colocar de pé. Aleluia, Deus. Por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, Deus se coloca de pé. Meu Deus. E Deus está dizendo: você quer que eu ouça a oração desta moça? E pego você com as mãos e trago? Ou você quer vir você mesmo? Porque você vai espernear para um lado e para o outro, mas Deus está dizendo: o projeto que eu tenho não para, não sai. Porque tem alguém que está de joelho orando, querendo ver. Deus está dizendo: filho, a oração do justo, meu Deus. Aleluia.
Até quem está do teu lado, Deus vai fazer vir também. Não se preocupe. Mas vai chegar uma família toda, querida. Até os cananeus que estão do lado tentando influenciar lá fora. Eu vou vigiar de uma forma tão grande, mas hoje eu estou dizendo, estou pelejando por ele. Porque é projeto de Deus aqui. Está projeto. Eu vou orar aqui ainda. Alabacaxu. Oh, bendito. Tem a mão do teu irmão aqui, irmãos. Traça essa mão assim. Traçar. Eu só quero fazer como faz. Glória a Deus. Trama de aço. Vou dizer para você, missionário, hoje Deus me disse que Ele está acalmando uma grande tempestade. Glória a Deus. Hoje acalma uma grande tempestade. Que vai vir outro, mas sabe, são crente. Né? Sem falar, eu vou dizer, calma uma tempestade, não pareceu outro. Falando, essa acalmou. Hoje, Deus cessou uma grande tempestade. Aleluia. E Deus disse a partir de hoje, filha, aos princípios de Deus para a tua vida também. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi Deus aqui dizendo assim, diga para ela que eu vou espelhar o mesmo povo de Deus. Vou dar uma fortaleza para ela maior. Glória a Deus. Por quê? Porque está vindo coisas ainda maiores. Meu Deus do céu. Aleluia. Vai ter que derramar muitas lágrimas. Eu não vou pedir palavras, dizer que Deus dá felicidade. Aqui é felicidade. Por quê? Porque eu estou vendo uma batota de gente aí. Meu Deus. Que vão visitar a casa de membros. Escuta aqui os membros já para me entregar o rolo completo. Alabacaxuri. E vai tentar pescar outras pessoas. Mas Deus está dizendo, filho, cada um conhece.